Graças a paz, irmãos, amém? Para mim é um privilégio muito grande estar aqui com vocês e poder falar, desse tema tão interessante, que é realmente sobre as convicções que não se negociam, Nós vamos falar hoje sobre o profeta Daniel. Se você quiser abrir sua Bíblia aí lá em Daniel, no capítulo 1, no versículo 8. Daniel, capítulo 1, é o nosso texto base, Pelo menos foi o que eu escolhi aqui, nosso texto base para hoje. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: resolveu Daniel firmemente não se contaminar-se com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar-se. Amém? Eu creio que a maioria dos irmãos aqui são conhecedores, desse texto do livro de Daniel. E hoje eu gostaria de compartilhar aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, e principalmente após agora rever, Quando você é desafiado, você também é abençoado, porque você dá ali novamente uma releitura, você dá uma pesquisa um pouco mais, e o Espírito Santo ele vai ministrando ao nosso coração. Então eu agradeço pelo convite, o privilégio, de poder falar um pouco sobre esse tema tão valioso, Sobre as convicções. Em um tempo de tantas mudanças e tantas informações, Nós estamos num tempo em que as coisas mudam muito rápido, Eu sou do tempo ainda, talvez aí quem é da minha época, quando que se quebrava um chinelo havaiana, você para prolongar ele um pouquinho mais, você ainda pegava um preguinho, colocava nele, E fazia ele durar ali talvez mais uns 2, 3 meses. Fazia que nem aquele ditado, colocava no pé e falava, tá novinho em folha, tá zero, vamos embora, E, ou seja, fazia as coisas prolongarem. E hoje nós estamos vivendo num tempo muito acelerado, Um tempo muito rápido, em que você muitas vezes não está tendo, assim, tempo de estar fazendo isso mais. Na realidade, muitas coisas hoje, você vê que nem tem conserto mais, não vale a pena. Por exemplo, um ferro elétrico hoje, você não vai achar um local que faz um conserto no ferro elétrico, porque você vai ali e compra na promoção por 70, 100 reais. Se você for levar, o cara não vai perder o tempo de estar ali caçando o defeito, o que queimou, o que estragou, porque não vale a pena. Um ventilador hoje, dificilmente você vai achar um lugar que conserta um ventilador. Um dia desse atrás, eu mexo muito na minha área, no meu ramo de trabalho, eu trabalho com motosserra, porque eu ainda mexo com ponte, a gente mexe com madeira, e o motosserra meu estragou, e eu precisando do motosserra para fazer um serviço, levei até um rapaz para ele dar uma olhada, e ele ficou ali demorando, Na realidade eu levei lá para fazer um orçamento, e aí naquela agonia eu fui lá no Mercado Livre, pesquisei, achei um motosserra novo por R$480, eles faziam por 10 vezes de 50, aquela coisa assim bem simples, e eu com pressa peguei e pedi o motosserra. Resumindo, O outro motosserra que ficou no conserto, eu não vou nem falar o valor, porque minha esposa está ali, depois ela vai brigar comigo. Mas o motosserra que ficou no conserto, ele demorou mais tempo para chegar, que o do Mercado Livre chegou para mim com 15 dias, um novinho, zerado, e o outro rapaz demorou 2 meses para me entregar, e o preço ficou mais caro do que o motosserra, o motosserra novo. Então, ou seja, hoje estamos vivendo assim num mundo muito, muito acelerado, muito descartável, Me lembro também que eu ganhei do meu irmão um lavador da Steel de calçada, aqueles lava-jato, na época quase R$1.000 o lavador daquele. E aí uma vez ele estragou, fui atrás de consertar, gastei quase R$300, consertei a primeira vez, aí estragou de novo, aí pesquisei também, achei uma lavadora na época por R$270.
também no Mercado Livre. Pedi, né? Está agora com 1 ano e pouco. E ela começou a enfraquecer. Eu falei para minha esposa, falou, nem vou levar para o conserto. Eu vou pedir logo uma nova, que eu sei que com 15 dias vai estar aqui. E vou deixar isso aqui de lado. Porque ultimamente tem coisa que está ficando mais caro você consertar do que você muitas vezes pegar um novo. Então assim, nós estamos vivendo num mundo muito acelerado, né? Num mundo assim, que você precisa realmente muitas vezes até fazer uma análise. O que compensa você consertar, o que não compensa. Então assim, eu louvo a Deus por estar aqui, trazer esse tema assim tão interessante para os irmãos, e que o Espírito Santo de Deus possa falar ao nosso coração sobre esse tema de convicções, né, que você não pode mudar, você não pode negociar, você tem que manter. E o que é isso? Nós vamos ver que hoje essas convicções são a palavra de Deus, né? É aquilo que realmente Deus tem ministrado no seu coração, é aquilo que Deus tem falado a você através principalmente da sua palavra, através do seu Espírito Santo, e que apesar de tantas mudanças, né, apesar de você viver num mundo tão acelerado, você não pode deixar essas convicções mudar dentro de você. Então as convicções que não se negociam, né, ou seja, você precisa buscar um equilíbrio, né, em que você pode fazer e o que você não pode. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses, né, no capítulo 5, versículo 21, em que você deve examinar tudo e reter aquilo que é bom. Então, ou seja, você tem que fazer uma análise de todas as coisas, né? Até hoje o que eu estou trazendo aqui para você tem que ter esse filtro, né? Talvez muita coisa não vai servir, né? Mas você tem que ter esse filtro, principalmente através do Espírito Santo, da palavra de Deus, de ver o que vai servir, o que vai ser bom para você, o que vai servir para a edificação da sua vida, da sua casa, da sua família, para o seu crescimento, né? E assim está então guardando, aceitando. E aquilo que não for bom, você o quê? Você descarta, né? Porque como eu disse, nós vivemos num mundo muito acelerado. Hoje você tem informação, né? Você passa andando, né? Você olha um banner, né? Você está em casa, toda hora, é o celular, toda hora olhando mensagem, assistindo vídeo. Então assim, nós vivemos uma geração, eu imagino assim, irmão X, que essa geração ela tem que ser bem mais preparada. Eu vejo muitos pregadores muitas vezes falando que a nossa geração do passado, né, tipo assim, foi uma geração forte, mas eu um dia desses conversando com meu filho, falo, não, essa geração de hoje tem que ser muito mais forte ainda. Essa geração tem que ser muito mais preparada, porque é informação demais, é coisa demais na cabeça, entendeu? Assim, eles são, né? E antigamente é que nem eu falo para você, o que acontece, se você não quisesse estudar, teu pai chamava, vem aqui, vou dar uma enxada aqui para você, você vai aprender só carpir, e aí beleza, né? Tipo assim, é algo que você aprenderia talvez ali muito fácil, com 2, 3 dias você já era um carpidor profissional, né? O que você tinha que saber? Apenas encabar bem a enxada e amolar, né? E o demais era o que? Esforço físico, né? Nem precisar de academia você não ia precisar, porque você ia passar ali 10, 12 horas só carpindo ali o café, o arroz, enfim, tantas outras coisas. Hoje não, hoje você, Deus de cedo, você tem que acompanhar mesmo, você tem que estar ali, né, estudando, se dedicando, avançando, porque a tecnologia ela vem aí. Se você vacilar, você fica para trás, porque o que acontece hoje, tudo é comandado pelo mecanismo das máquinas, né? Hoje você vai até na agricultura, quem planta na mão, ele não consegue mais. Quem dera assim, um cara que planta, hoje, imagina como é que um cara vai plantar um arroz na mão e conseguir vender um arroz limpo por R$15, 5 quilos. Não existe isso aí. Então, ou seja, hoje é maquinário. Hoje eu ando por aí nas rodovias, né? E você vê as pessoas são milionárias, uma máquina mais ou menos, uma colhedeira, ela custa entre R$1,5 milhão, R$2 milhões, né? E hoje um camarada que mexe com plantação, ele tem uma, tem duas, tem 3 trator, várias grades, né? E muitas vezes está ali e pouca gente, muitas vezes você vai lá, tem 8, 10 pessoas só trabalhando. Na época da colheita é direto, é noite e dia, aquela correria. E imagine a tecnologia vindo, né? Já assisti alguns vídeos onde que algumas pessoas daqui a pouco vai comandar 10, né? 10 tratores só lá numa sala, né? Tudo através de via satélite, ele ali comandando e os tratores trabalhando lá sozinhos, sem ninguém dentro. Então assim, vocês precisam ser uma geração assim bem preparada mesmo, estudar, se dedicar, né? E Deus ele vai
fazendo aí realmente infinitamente mais. Então assim eu trouxe para nós, né, entre as convicções que você não deve realmente estar, né, trocando, você não deve estar negociando, eu trouxe para nós o Salmo 128. Ele é um salmo que, se você for pesquisar, ele também foi escrito mais ou menos na mesma época, né, ou até um pouco antes aí, do nosso profeta Daniel. Eu creio que eles, né, quando você vai ver um pouco sobre esse tempo do exílio e pós-exílio, foi um dos salmos que foram citados, né? Um salmo que, se você for pesquisar, ele não tem um autor ali ainda definido, mas você vai ver aqui nele realmente as convicções que não se negociam neste salmo, salmo de número 128. Quem achou, diga amém. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe, Deus de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante o dia de tua vida, e veja o filho dos teus filhos e a paz sobre Israel. Então, ou seja, aqui no versículo 1, você vai ver ele falando sobre esta pessoa, né? O versículo 1 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A primeira coisa que eu quero trazer para você aqui nessa noite é que algo que você não pode negociar, algo que você não pode realmente estar tirando da sua vida, é isso, é o temor ao Senhor. O salmista que está falando que como é feliz, né? Quando você vai pesquisar essa palavra de bem-aventurança, ele está realmente se referindo a uma pessoa completa, a uma pessoa que é feliz. E aí você fala, essa pessoa é uma pessoa que não tem problema? Não, ela é uma pessoa completa. Ela, independente dela estar passando por aflições ou não, ela continua sendo esta pessoa feliz. Então o salmista diz: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Ou seja, o temor ao Senhor é um princípio que você não pode negociar, né? É algo que você tem que realmente guardar para sempre na sua vida, no seu coração. Independente de você estar na igreja, independente de você estar lá na sua casa, independente de você estar no seu trabalho, você precisa realmente ter o temor a Deus. E o que é ter o temor a Deus? É em todas as nossas atitudes, é tudo aquilo que você vai fazer, é tudo aquilo que você vai falar, é tudo aquilo que você vai pensar. Você está fazendo o quê? Pedindo a direção do Senhor, falando: Senhor, eu sou um filho teu, e eu preciso ser guiado o quê? Pelo seu Espírito. Então é você ter realmente essa reverência, esse temor a Deus. E o salmista aqui então vai falando sobre isso, e você vai ver isso claramente na vida de Daniel. Porque Daniel, que apesar dele ser levado cativo, né? A palavra cativo parece uma palavra muito bonita, mas quando você vai ver, ele realmente foi levado prisioneiro mesmo. Ele foi levado preso, ele foi levado escravo. Ele era uma pessoa que, quando você pesquisa sobre Daniel, ele participava, ele era da linhagem real, ou seja, ele era alguém que vivia em destaque. E agora então ele vai sendo levado como escravo, ele vai sendo levado ali como um prisioneiro, cativo. E mesmo assim, quando ele está lá e ele é colocado, né, diante das iguarias, diz então que o rei manda selecionar. É interessante quando você olha a história de Daniel, ele fala: vai lá e seleciona, pega para mim os melhores, né? Aqueles que são sem defeito, aqueles que são mais inteligentes, você vai ver ali, né? Aqueles que são mais sábios, aqueles que têm capacidade de poder estar aqui no palácio. Traz eles para cá e prepara eles para que eu possa futuramente, né, ter eles também
para o meu serviço, para que daqui a um tempo eles possam ser apresentados diante do rei. E agora Daniel, então, ele mesmo sendo ali levado como cativo, como preso, ele também não é igual aos demais, ele já é colocado numa posição, você vai ver, um pouquinho melhor. E ele é o que? Ele tem o privilégio de poder comer, né, da porção do rei. Eu acho interessante esse versículo. Se você for olhar aí Daniel 1:8, observa aí para você ver, pelo menos na minha Bíblia aqui, ele fala sobre as finas iguarias do rei. Quando você vai pesquisar essas finas iguarias, você sabe o que era isso? Era a melhor comida que tinha, era o melhor alimento, que tinha, era a melhor carne, era o melhor arroz, era a melhor fruta, era, né, o melhor vinho. Mas e por que então Daniel colocou no seu coração? Porque aquilo ele era também consagrado aos ídolos. Havia uma consagração. Quando você vai pesquisar, aquela comida ela também era consagrada aos deuses ali, né, de Nabucodonosor. E aí então quando você vai olhar o que eles tinham, o que Daniel tinha, como eu falei para vocês, esse salmo, quando você pesquisa, ele é do tempo de Daniel, mas quando você vai pesquisar, principalmente o Pentateuco ali, né, a lei, né, a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, com certeza eles já tinham acesso a saber o que podia, o que não podia fazer, o que agradava a Deus, o que não agradava, e eles tinham o que? No seu coração, isso, o temor a Deus. E ele então no seu coração, com temor ao Senhor, ele coloca no seu coração, ele fala, não, eu não vou me contaminar, eu não vou negociar com as iguarias do rei. E aí o que ele faz? Ele chama, né, o chefe e faz uma proposta para ele, fala, não, vamos fazer o seguinte, né, traz para nós legumes, né, e faz um teste para você poder ver, né, para você poder ver daqui a um tempo, se realmente daqui uns dias, né, você vê que nós estamos piores do que os outros, então você pode cortar, mas caso contrário, né, dê para nós esse privilégio, porque nós colocamos no nosso coração esse desejo de não se contaminar com as iguarias do rei. Então, bem-aventurado, feliz é a pessoa, né, que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está aí do seu lado, olha para ela e pergunta bem assim, quem você é? Pode olhar, olha para ela assim, ver qual que é a reação dela. Quem você é? É interessante que quando nós olhamos para a Bíblia ela nos apresenta, pelo menos aqui no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 5, vamos lá, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, pular de Daniel lá para o Novo Testamento. Primeira Tessalonicenses 5, 23 diz assim, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você olha para a pessoa, o que uma pessoa é, né? Nós podemos ver nesse versículo que uma pessoa é corpo, alma e espírito. Talvez se você for para a teologia, vai ter uma briga, né? Talvez alguns vão associar apenas corpo e alma, né? Porque associam a alma ao espírito, aí vai ter aí uma rivalidade aí entre os dicotomistas e tricotomistas, né? E vai ter ali, e aí então eles vão ter as suas teses. Eu, particularmente, né, dentro da Bíblia, eu prefiro mais ficar com os tricotomistas, né? Mas isso aí é uma briga, né, dos grandes, vamos dizer assim, não é para agora, é só mesmo para você entender. Então, ou seja, quando você olha para você, essa pessoa que precisa ser feliz, essa pessoa bem-aventurada, o que é essa pessoa? Essa pessoa, ela é um corpo, ela é uma alma, ela é um espírito. Então, para você ser uma pessoa plenamente, aqui está falando que você tem que ser o quê? Plenamente conservado, você tem que conservar, você tem que preservar, né? Você tem que estar bem, tanto a sua questão física, né? O seu corpo,
também a sua alma e o seu espírito, né? Então, ou seja, independente daquilo que você passa, você vai estar sempre cuidando. E por que eu acho mais fácil? Porque quando eu olho para o corpo ele é algo fácil de você identificar, de você olhar o que o corpo precisa. Porque o corpo já acorda logo de manhã e a primeira coisa que ele sente é o quê? É fome, ele quer alguma coisa para se alimentar, ele quer comer, né? E nós temos ali o nosso costume de tomar o nosso café da manhã, né? Talvez uns não querem o café, preferem um legumes, alguma coisa, mas você alimenta o seu corpo. Tem alguns que querem manter o corpo mais alinhadinho, mais bonito, né? Então o que ele faz? Ele vai para uma academia, ele vai fazer uma malhação, ele vai procurar o quê? Manter ali aquele, né? Aquela sua preocupação visual, né, com o seu corpo, manter o seu corpo ali uma questão mais visual, para quê? Para que ele possa também ter não só essa questão saudável, né, de estar bem alimentado, mas ter também o que? Essa apresentação física. Mas nós então devemos também ver aqui que essa pessoa também ela é o que? Ela é uma alma. E a nossa alma, quando você pesquisa sobre alma, ela é o que? Ela é mais alimentada o que? De sentimento. Ela vem mais sobre as questões das nossas emoções, né? Aquilo que nós pensamos, né? Aquilo que de repente você acaba sendo alimentado pelo aquilo que você ouve, né? Aquilo que de repente você está tendo esta capacidade de estar afetando a sua alma, né? O seu sentimento, né? Quando você olha um pouco ali, vai pela psicologia, a psique, né? A questão da sua mente. E quando você olha para o Espírito, você vê que você é alimentado o que? Eu principalmente vejo claramente, você é alimentado o que? Quando você busca realmente se encher de Deus, da palavra de Deus. O próprio Jesus, quando você olha lá no Evangelho de João, ele vai falar que aqueles que são de Deus, eles procuram as coisas de Deus. Então quando você lê a palavra, quando você ora, quando você realmente, né, é uma pessoa que está ali, buscando a presença de Deus, você o que? Você vai ser alimentado, seu espírito. Você vai ter o que? Você vai ter de certa forma um pouco mais de força espiritual. Conta-se um sábio, né? Que para as pessoas entenderem a respeito dessa rivalidade, né? Entre a questão aí, principalmente do nosso corpo e do nosso espírito, conta-se que um sábio pegou 2 cachorros, e ele então pegou um cachorro e falou: olha, esse cachorro preto vai ser o seu corpo, e esse cachorro branco aqui vai ser a sua alma. Toda vez que você for alimentar o seu corpo, toda vez que você for tomar um café da manhã, toda vez que você for almoçar, você vai dar uma comida para esse cachorro preto. E toda vez que você lê a sua Bíblia, toda vez que você orar, né? Toda vez que você estiver fazendo algo que estiver alimentando o seu espírito, você vai alimentar esse cachorro branco. E no passar de um ano, você vai pegar esses 2 cachorros e vai fazer o que? Uma competição entre eles para ver qual vai estar mais forte. E aquele que vencer, então, você vai ver quem você tem alimentado melhor. Isso para quê? Isso para você entender a nossa questão, né, de luta também espiritual, a nossa questão das nossas emoções, e de que nós devemos estar ali realmente buscando nos alimentar do Senhor. O salmista então aqui no Salmo 128, ele está afirmando, né, como é feliz o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. É interessante que quando você olha por aí, na maioria das pessoas, você não vai ver ninguém falando que não ama a Deus, que não teme a Deus. Dificilmente, né, você vai ver uma pessoa falar bem assim: eu não creio em Deus. Talvez pode até acontecer, você achar um que vai falar bem assim: não, eu não acredito em Deus, eu não creio em Deus. Mas na maioria das vezes, você vai ver, quando você vai conversar com pessoas, se você fizer essa pergunta para ela, ela vai falar: não, eu amo a Deus, eu acredito em Deus, independente se ela seja católica, se ela, da religião dela, se ela não vai em nenhuma igreja, mas ela vai ter isso, né? Ela vai estar falando sobre esta questão de acreditar, né? De
amar a Deus. Mas uma coisa é você amar a Deus, e outras coisas é você ter o temor a Deus. Outra coisa é você andar com Deus. É diferente, né? A pessoa falar que ama a Deus é uma coisa, mas quando o próprio Jesus, ele afirma, ele fala: aquele que me ama, ele também guarda os meus mandamentos. Então, ou seja, talvez a pessoa na sua mente, ela, na sua inocência, ela acha que ama a Deus, ela acha que teme a Deus, mas enquanto ela não procura estar andando realmente com Deus, ela não faz isso. Por quê? Porque quando nós observamos a Bíblia, nem sempre nós, como seres humanos, estamos andando o quê? Conforme Deus quer, né? Quando nós olhamos para Romanos, no capítulo 12, ele diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e também agradável. Se você observar, se você quiser abrir a sua Bíblia, lá em Isaías 55, versículo 9, ele vai falar a respeito dos planos de Deus, né? Dos caminhos de Deus. E ele diz então que os seus planos e os seus caminhos são maiores e mais altos do que os nossos caminhos. Olha só que interessante. Quantos aqui têm sonhos? Quantos aqui têm sonhos a ser realizados? Você tem sonho? Pode levantar a mão aí. Quem tem sonho? Todo mundo, né? A maioria aqui são uma pessoa saudável, ela tem sonho. Diz que quando você para de sonhar, você está pronto para quê? Pronto para morrer, né? Pode deixar o Senhor levar. Então, assim, todos nós almejamos sonhos, né? Mas eu gostaria de dizer para você que quando você olha para isso aqui, a palavra de Deus está falando que os planos de Deus, os sonhos de Deus, eles são mais altos do que os nossos, né? Está falando que são mais altos e também os seus caminhos, né, não são igual aos nossos caminhos. Ou seja, de repente, né, você precisa o quê? Estar se alinhando com Deus. Por quê? Porque quando você olha também para a palavra, lá no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 2, ele diz que os planos, os sonhos de Deus não podem ser frustrados. Olha só que notícia aqui, talvez o meio ruim, né? Ou seja, nós temos sonhos, mas Deus tem um sonho. Quem que você acha que vai se frustrar nessa história? Você ou Deus? Então, ou seja, o que eu tenho que fazer se eu tenho temor a Deus? Eu tenho que pegar os meus sonhos e trazer para os caminhos de Deus. E como que eu faço isso? Seria tão bom, né, se Deus de repente pegasse o celular aqui, mandasse uma mensagem ou ligasse e falasse: e aí, Deus, é o seguinte, estou querendo fazer um negócio aqui, e eu preciso ver se o senhor está de acordo, se eu posso fazer isso, se é dessa maneira, se não é. Mas não é tão fácil assim, né? Embora que já é uma boa iniciativa você fazer isso. Mas a grande realidade, irmãos, é que o tema de hoje, talvez você falando assim é muito fácil, mas você falar sobre convicções que não se negociam vai muito além. Por quê? Porque você, de certa forma, a palavra de Deus, o próprio Jesus fala aqui: aquele que não renunciar a pai, mãe, filhos e não renunciar o quê? A sua própria vida, ele não está pronto, ele não está apto. Então, ou seja, nós precisamos o quê? De estar realmente sendo essa pessoa que teme a Deus. E se você é essa pessoa que teme a Deus, o que você vai fazer? Você vai realmente clamar a presença de Deus sobre a sua vida e pedir para Ele, falar: Espírito Santo, guia a minha vida. Espírito Santo de Deus, você tem liberdade, você pode guiar, você pode tomar conta mesmo, sabe? Ter a coragem de falar: Deus, a minha vida é sua, a minha casa é sua, o que eu tenho é seu. O Senhor pode guiar o meu agir, o meu falar, o meu pensar. Eu quero que você tome conta realmente da minha vida. O Senhor é realmente o que? O Senhor é aquele que tem todo o poder, né? Então você falar que ama a Deus, Ele vai muito além sobre isso, né? Ele vai o que? Ele vai sobre esta questão de valores. Em você o que? Em você saber
que Deus, Ele tem um sonho. E o interessante é o quê? Que esse sonho, muitas vezes, talvez você possa estar preocupado, falar assim, poxa, mas qual que é o sonho de Deus? Será que não é aquilo que eu quero? Mas quando você é uma pessoa que confia em Deus, você vai ver o quê? Que a Bíblia fala que os sonhos de Deus, eles são o quê? São maiores. Ele é o quê? Ele é muito além. Quando você vê o quê? A vontade de Deus, quando você olha para Romanos, ela é o quê? Ela é boa, perfeita e agradável. Por que a palavra de Deus fala que se o justo recuar, o Senhor não tem prazer nele? Por quê? Porque o justo vive pela fé. E para você ser essa pessoa que realmente teme a Deus, para você ser essa pessoa, esse jovem como Daniel, esse jovem ele podia simplesmente, ter chegado ali e falado, poxa, não, já chega, acabou, né? Eu era uma pessoa que servia a Deus, temia a Deus, mas olha só no que deu. Estamos aqui derrotados como escravos, prisioneiros. Temos que fazer o que esse povo quer, dormir aonde eles querem, ir para onde eles mandam a gente ir. E talvez de repente chutar o pau da barraca, falar, não, agora eu vou fazer da minha maneira. Eu vou realmente comer o que der na teia aqui, está vindo a melhor comida mesmo. Vou me embriagar nessa bebida, a bebida que está vindo é a bebida top, é só o filé. E com certeza, no meio da bebida, com certeza outras orgias iam vir. Mas o que eles fazem? Eles colocam no seu coração, mesmo num momento de adversidade, eles colocam no seu coração o quê? Não se contaminar. Eles colocam no seu coração não negociar, ou seja, eles falam bem assim, não é negociável. Eu muitas vezes falo aqui porque eu não consigo olhar para Daniel sem olhar para Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram ali os seus parceiros, e talvez se tiver um tempinho a gente vai falar um pouco aqui sobre eles também. Então, ou seja, não dá para realmente negociar, ou seja, então eles, mesmo passando por esses momentos, então, ou seja, a pessoa que teme a Deus, ele é o homem, ele é uma mulher, ele é o jovem, ele é uma criança, ele é essa pessoa feliz. O apóstolo Paulo, ele também escreve isso. É interessante quando o apóstolo Paulo, ele escreve, Filipenses 5:13, deixa eu ver se eu marquei aqui, tudo posso naquele que me fortalece, quem me lembra de cor aí? É interessante quando você olha para aquele texto, o apóstolo Paulo, ele vai falando ali a respeito do que ele pode. E quando você olha no versículo 11, o versículo 12, ele fala, olha, eu sei estar abatido, eu sei passar por momentos difíceis, eu sei tanto a ter fartura, como também a padecer necessidade. Mesmo diante dessas coisas, eu continuo sendo a mesma pessoa, eu continuo sendo bem-aventurado, eu continuo feliz. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que teme ao Senhor. E não era diferente com Daniel. Daniel era essa pessoa feliz, completa, porque ele estava ali como escravo, estava ali como prisioneiro, estava ali cativo, estava. Só que ele tinha certeza, sabe do quê? Do Deus que ele servia. Eu gosto muito do livro de Romanos, até teve um cântico aqui que falou, e uma das passagens que me chama muito a atenção, Romanos no capítulo 8, onde começa ali a falar, o que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não negou nem o seu próprio filho. Quem nos trará alguma acusação? E ele começa a lhe falar, será a morte? Será os principados? Será os anjos? Será o presente? Será o porvir? E enfim ele fala, porque eu sei, que nada vai nos separar do amor de Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Daniel tinha essa certeza no seu coração. Daniel tinha certeza no seu coração que nada iria separar ele do amor de Deus, nada, não seriam os problemas, não seriam as adversidades, não seria ainda que se ele fosse morto, como eu citei, se você pode observar na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqueles homens eles são desafiados. É interessante que quando você olha no livro de Daniel, que ele é aquele que revela, ele traz ali
a revelação do sonho do rei. E quando ele tem ali aquela revelação do sonho do rei, o texto, a Bíblia diz que ele é colocado como governador. Ele agora é o governador ali, né? Aquele que está ali depois de Nabucodonosor. Ele é o governador, e ele também pede para colocar a Sadraque, Mesaque e Abednego a destaque, a estar à frente, cuidando dos negócios do rei. E ali então surge com certeza uma certa inveja, uma certa rivalidade das pessoas que estão ali em sua volta. Mas o que acontece? O rei, ele tinha por costume também ter o seu ídolo, os seus deuses, e de repente ele faz um decreto, ele cria uma estátua e faz um decreto que quando tocasse o sino, né? Quando tivesse o som da flauta, da cítara, enfim, e que as pessoas se prostrassem diante daquela estátua e adorassem os deuses que Nabucodonosor tinha criado. E é interessante que a rivalidade, aquelas pessoas, eles procuram defeito, né, em Sadraque, Mesaque e Abednego, e não acham, não tem como ver um defeito. Por quê? Porque elas eram pessoas inteligentes, eram pessoas honestas, eram pessoas fiéis. E a única brecha que eles conseguem achar é o quê? Que quando se toca aquele sino, eles não se prostram. Por quê? Porque eles não negociavam. Eles não negociavam. E é interessante que quando você olha o que acontece que isso chega diante do rei. Ele fala: olha, aqueles homens que você constituíste sobre nós, como autoridade sobre nós, eles não te obedecem. Você fez um decreto, todos nós nos prostramos, mas eles não se prostram diante da imagem que você fez. E se você for observar, se você for olhar essa história, é algo tremendo, que então o rei manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e traz eles, e olha cara a cara, olho no olho, olha nos olhos deles, e fala bem assim: isso é verdade? Isso que eu estou ouvindo de vocês é verdade? Eu fiz um decreto e vocês ousam a me desafiar. E o rei então falou: olha, se eu vou mandar tocar agora, eu vou mandar tocar, e se vocês não se prostrarem, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo. A alegria, sabe, o preenchimento do coração era tão grande desses rapazes, que eles nem questionaram, eles só olharam no olho do rei e falaram bem assim: olha Deus, olha rei, eu quero que vocês saibam de um negócio. Se o nosso Deus quiser nos livrar da sua fornalha de fogo, Ele pode. Mas eu quero também que você fique sabendo que se Ele não quiser nos livrar, nós não nos prostraremos, nós não negociaremos com o Senhor. Valores. Eles tinham valores que não se negociavam. Ele falou: você pode fazer o que você quiser. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos realmente, sabe, estar colocando esse valor no nosso coração. Por quê? Porque é como eu falei, vocês são o futuro da igreja, vocês são, né? Nós já estamos chegando nos 50 aí, nós já, né? Estamos chegando nos 200. E vocês são o futuro. E vocês precisam ser preparados. Por quê? Porque vai vir muita coisa por aí. Com certeza vocês vão ser bombardeados de informações, né? Às vezes quando você está aqui na igreja é legal, é bom, é gostoso. Mas sabe, é como teve ali Daniel lá no cativo, lá preso. É você de repente lá no mundo, lá fora, lá no seu trabalho. As pessoas muitas vezes zombando de você, debochando de você, porque você é cristão, porque você adora a Deus, porque você é uma pessoa que acredita em Deus, porque você é uma pessoa que tem princípio. Você não anda de qualquer jeito, você não faz o que eles fazem, você não bebe como eles bebem, você não trai como eles traem. Você é uma pessoa diferente, e isso incomoda, sabe por quê? Porque as pessoas se sentem incomodadas. Como é que ele consegue e eu não consigo? Como é que ele faz e eu não faço? Você acha que não? Incomoda. Imagina só. Por que você acha que essas pessoas levaram Sadraque e Mesaque diante do rei? Porque eles se sentiam incomodados. Como é que essas pessoas, mesmo vindo escravizados, mesmo vindo aqui presos, cativos, agora estão em destaque, estão em autoridade diante de nós? E nós estamos aqui, né? Tendo que obedecer, tendo que nos prostrar, né? Diante
desses deuses. Nós precisamos, irmãos, realmente não negociar, né, com o inimigo. Nós precisamos o quê? Entender o quê? Que nada pode nos separar do amor de Deus. E é interessante que o inimigo, o diabo, ele também sabe disso. E o que ele faz? Ele cria de artimanhas, né? Eu não sei se você já parou para observar, mas se você é um leitor da palavra de Deus, observe, por exemplo, a história de Davi. Como que esse viajante, como que esse nosso adversário, ele ficou ali derrodeando. Você vê que Davi, ele é aquele jovem, um homem segundo o coração de Deus, e que de repente aparece para ele um urso, aparece para ele, um leão, aparece ali um gigante para ele poder derrotar. E aí de repente esse nosso adversário, ele percebe que ele não consegue derrubar Davi, o que através das fortalezas, e o que ele faz? Ele cria, um outro clima, algo atraente, algo que chama a atenção de Davi de longe, algo que ele desejava, algo que o seu coração ali pulsava. E aí então o que acontece com Davi? Ele cai. Não é diferente de hoje. Não fique achando que o nosso adversário é diferente hoje. É por isso que você tem que ser como Daniel. É por isso que você tem que ter realmente no seu coração essas convicções e não negociar. Por quê? Porque o inimigo, ele vai simplesmente mudar a estratégia. Ele vai vir de uma maneira e depois o quê? Ele vai vir de outra maneira. Ele de repente, vai vir querendo, como diz a palavra, o ladrão não vem o quê? Senão para matar, roubar e destruir. Então o que acontece? De repente ele vem, como esse ladrão, de uma maneira furiosa, de uma maneira, querendo ali, te destruir e tal. E aí o que acontece? Aí você percebe, você consegue ver claramente, você vê com nitidez, que é o seu adversário. E aí o que você faz? Você então clama ao Senhor, você busca ao Senhor, você foge, como diz a palavra de Deus, foge de toda a aparência do mal. Mas e quando ele vem daquela maneira, de uma maneira em que você o quê? De uma maneira em que você se sente agradável, confortável. Aquilo que de repente o que vai atrair, você, vai chamar você para, o pecado. Por quê? Porque ele sabe que a única maneira dele ter legalidade na sua vida é quando você negociar. É quando você de repente abrir uma brechinha e falar: rapaz, isso aqui é tão gostoso, isso é tão legal, eu vou fazer só uma vezinha, acho que não dá nada não. E aí você faz uma vezinha, aí de repente você faz uma outra vezinha, e quando ele vai ver, quando você perceber o pecado, ele fica que nem... Eu nunca fui drogado não, nunca fui viciado, mas eu já te perdi na realidade. Perdi um amigo meu, Olívio, entrou comigo junto em 2011 no DR, lá em Ji-Paraná, quando eu entrei. Um rapaz forte, deixa eu ver se tem alguém, acho que não tem ninguém aqui com o corpo dele. Não, ele era mais forte que Cercos, mais grandão, sabe, um cara robusto, forte. E aí entrou na droga e foi uns 3 vezes para o centro de recuperação, passou por psicólogo, aquela coisa toda, e morreu nas ruas, sabe? Você olhava para ele, só via o couro e o osso. Diz que já usava tudo que viesse, ele usava, Foi para o crack, e depois, quando não tinha dinheiro para nada, tomava um corote de pinga mesmo, morreu às mínguas. Então assim, o pecado ele é desse jeito, ele é uma droga, sabe? E o diabo, ele sabe que é a única maneira de derrotar você. Sabia disso?
É a única maneira que o diabo tem para derrotar a sua vida. É através do pecado. É por isso que Daniel, Sadraque e Mesaque, sabendo disso, mesmo passando por todas as adversidades da sua vida, eles não negociavam. Por quê? Porque eles sabiam que podia vir a morte, podia vir a fome, podia vir a nudez, eles podiam ser escravos, eles podiam ser apedrejados, podiam ser chicoteados, podia ser o que fosse. Eles podiam passar por tudo, mas a única coisa que ia afastar eles da fonte de vida, da fonte de paz, da fonte de alegria, seria o pecado. E nós precisamos ser essa geração que não negocia, essa geração que vai vencer, essa geração que vai permanecer, essa geração que, sabe, entende que o nosso Deus, Ele é um Deus que pode, Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o único Deus. Ele é o Deus que abre e ninguém fecha. Ele é o Deus que fecha e ninguém pode abrir. Ele é o Deus do impossível. E aquilo que de repente, você acha que é impossível para você, que você não consegue superar, para Ele é um problema muito pequenininho. Eu sempre que eu vou fazer uma oração, eu sempre que eu chamo a pessoa para esse momento de oração, eu costumo dizer o seguinte, que de repente o seu problema ele não vai ser totalmente 100% resolvido. Mas eu gostaria de dizer para você nessa noite, que se você colocar o seu problema na mão de Deus, eu gostaria de dizer que com certeza você vai sair daqui com paz. Você vai sair com paz do seu coração, independente do que seja. É que nem eu falei, nós somos uma geração e precisamos ser uma geração que tem que estar preparada a passar por tudo. Eu não sei o que vai ser daqui para frente, mas assim, eu já tenho alguns anos de caminhada cristã aí, pelo menos 30 anos já acompanhando o Evangelho. Já tive várias percas, já perdi, por exemplo, minha mãe com câncer, sabe? Você passar tempo ali orando. Eu não sei, de repente também você já perdeu algum amigo seu. Você vai... Mas sabe, você ter essa convicções que não se negociam. Você vai continuar, mesmo passando por essas lutas, por essas provações. Saber que você tem um Deus, que Ele vai muito além.